poder. João capítulo de número 5. Versículo de número 6. Quando o viu, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, havia tanto tempo. O versículo 5 fala que ele estava ali havia 38 anos. Verso de número 5. Estava ali fazia 38 anos. Paralítico. Eu até compreendo a situação desse homem quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Você quer ser curado? E aí o verso 7 tem a resposta dele, que eu trabalhei com você no último culto do domingo passado. Basicamente nós ficamos aqui na resposta que ele deu a Jesus. Senhor, não tenho ninguém. Quem que está ali pode me acompanhar? Verso de número 7, vou precisar da sua atenção focado em mim, totalmente agora. Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Eu li aqui talvez uma dor, uma situação de angústia. E ele estava esperando que alguém pudesse ajudar, porque quando aquele anjo vinha, isso está na pregação do domingo passado, não vou repetir, você precisa ver ela lá no YouTube. Quando aquele anjo vinha, movia as águas, o primeiro que entrasse era curado. Então ele fala, quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Nós vimos que, às vezes, nós temos essas dores das pessoas não nos ajudar. Às vezes nós temos essa reclamação das pessoas não nos dar uma força quando nós estamos em situação difícil na nossa vida. Ou às vezes nós ficamos muitos anos como ele estava e ninguém estendia a mão para ajudar. Mas a pergunta de Jesus era se ele queria ser curado. E aí eu falei para você, basicamente, você se desligar desses traumas de que ninguém te ajuda. De que ninguém te vê. De que ninguém te estende a mão quando você está precisando. Eu falei aqui basicamente para você parar de reclamar. Porque ninguém está te dando uma força. Ninguém está te ajudando. Ninguém está te dando um empurrão. Nós falamos aqui também para você parar de depender dessa ajuda de outras pessoas e receber aquilo que Jesus tem para te dar. Falamos também para você parar de ficar com inveja daquelas pessoas que estão tendo sucesso enquanto você está observando. Porque esses traumas de você observar as pessoas que estão chegando enquanto você está parado na vida há tanto tempo, só aumenta o grau de paralisia. Nós precisamos focar naquilo que Jesus está dizendo para nós. E a pergunta dele rasga o coração. Você quer?
Ou você quer continuar culpando pessoas que não estão te ajudando? Ou você quer continuar culpando pessoas que estão tendo mais êxito do que você, que estão tendo mais resultados do que você? Então, nós falamos basicamente sobre essa pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Então pare de depender das pessoas. Pare de reclamar das pessoas. E preste atenção naquele que sara você. Naquele que muda a sua história. Naquele que te levanta. E naquele que cura. No ponto de número 2, hoje eu vou falar com outro paralítico. E aí nós vamos para o texto de Marcos. Terminamos o Marcos essa semana, não foi? Na nossa jornada. Nós já estamos, mas nós estamos em Marcos. Qual capítulo nós estamos? Parabéns. Glória a Deus. Muito bem, vocês estão de parabéns. Acho que vai ser a NVI aqui novamente. Poucos dias depois, Marcos capítulo 2. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Eu tenho primeiro uma boa notícia para te dar. Jesus está nas casas de crescimento dessa igreja. Jesus está durante as semanas e você pode levar pessoas para lá. Amém? Espalha essa notícia, porque nós temos um grupo das pessoas da casa de crescimento e toda semana eu posto fotos lá do que está acontecendo. E tem sido testemunhos maravilhosos. Depois o Cláudio vai preparar um vídeo aí para a gente passar aqui para você, talvez no próximo domingo, do que Deus está fazendo. Jesus está em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Fala comigo. Lhes pregava a palavra. Aquilo que ele tem falado com você, começa a compartilhar. Aquilo que ele tem falado na sua casa, no momento de leitura da Bíblia, prega a palavra. Amém? Nesses últimos tempos, graças a Deus, nós não estamos falando mais de futebol, está todo mundo aí torcendo contra o Messi. Mas eu quero dizer para você o seguinte, comece a semear aquilo que Deus tem te dado, né? Menos os argentinos lá de casa, né? Que então... Na verdade, a certa amiga está dizendo assim. Mas o que eu quero te falar para você é que você tem sementes para semear nesses dias, porque você tem tido encontros poderosos com Jesus. E prega a palavra. Por que você está nessa jornada viva? É intencional, porque Deus está te alimentando com palavras poderosas que vão gerar milagres na vida das pessoas. Jesus estava pregando a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. A situação desse paralítico é diferente. O do tanque de Betesda não tinha ninguém que o ajudasse. Esse tem 4 pessoas ajudando ele. Olha que coisa maravilhosa. E sabe, isso é muito bom. Realmente, em determinadas épocas da nossa vida, é muito bom ter amigos, pessoas que nos carregam, pessoas que nos impulsionam, pessoas que nos dão uma força, pessoas que nos levam avante. E esse cara aqui, ele tinha 4 amigos. Pena, o cara do tanque de Betesda não tinha nenhum amigo. Mas esse aqui tinha 4. Por isso a gente tem até feito o dia do amigo. Porque é muito importante isso daí. Não é assim? E esses 4 amigos queriam colocar ele na frente de Jesus. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E exatamente isso. Para você carregar pessoas, é importante você estar disposto a superar obstáculos. Às vezes, nós precisamos ajudar pessoas, mas nós não temos tempo. Às vezes, nós encontramos muitas lutas, muitos problemas para carregar as pessoas. Dificuldades, empecilhos, prioridades. E aí a gente deixa de ajudar. A Bíblia fala que nós precisamos ajudar as pessoas.
Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Nós estamos falando nesses dias sobre 3 níveis importantes da vida cristã. O primeiro delas é viver. E nós estamos pegando esses paralíticos que não estavam vivendo de modo digno. Estavam deitados na vida. Aquele ali há 38 anos, esse aqui nós não sabemos há quanto tempo estava, que vieram trazidos pelos seus amigos. Mas nós precisamos viver de modo digno. E é por isso que nós temos que lutar contra as paralisias, as morbidades, aquilo que vem trazendo inatividade, falta de vitalidade, falta de vigor, falta de ânimo, falta de disposição, falta de alegria, falta de prosperidade, de nós avançarmos, conforme Paulo fala para Timóteo, que todos vejam o seu progresso. Quantas pessoas não estão paradas no mesmo problema há tanto tempo? E nós estamos dizendo que nós precisamos viver de modo digno. Estamos dizendo que precisamos crescer em tudo. E parado, deitado, nós não vamos conseguir crescer. E é por isso que os olhos de Jesus sobre esses paralíticos, sobre aqueles que estão em inatividades, sobre aqueles que estão na morbidez da vida, os olhos de Jesus estão sempre sobre eles, para os levantar. E nós estamos falando também que nós precisamos frutificar em toda boa obra. E talvez não tenha amor maior do que esse, do que dar a sua vida em favor do seu próximo. E nós sim precisamos olhar as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam ser carregadas, que precisam ser ajudadas. E nós precisamos fazer todo o esforço para ajudar pessoas. Alguns de vocês nos acompanham aqui na obra social de segunda a sexta. E nós recebemos cada vez mais pessoas que precisam de quem os carregue. Mas eu, às vezes, vejo pessoas que, daqui a pouco vou falar um pouco sobre isso, nós temos aqui cegos, né? Nós temos aqui idosos, nós temos pessoas com deficiências de várias formas. Durante a semana você pode vir aqui para conhecê-los. Mas muitos não estão deitados na vida. Eu não quero falar sobre a paralisia física hoje, mas eu quero falar sobre a paralisia espiritual, a paralisia emocional. Porque eu já conheci muitos paralíticos que andavam mais do que muitas pessoas na minha época. Eu conheço um cego, professor Antônio, é o cara que eu mais já vi ver. E ele é cego desde nascença. Mas me levou num programa de televisão que ele produz. E me entrevistou num programa de televisão dele. Olha que coisa. E nos conseguiu parceria. Hoje nós temos uma parceria com o CIEE, que cuida dos deficientes visuais. Isso tudo começou com um relacionamento com o professor Antônio, que é cego. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ajudar pessoas fazendo boas obras. Precisamos ter esse coração que esses 4 homens aqui tiveram. E isso dá trabalho. É mais fácil você ver uma pessoa paralisada há 38 anos e falar, não é comigo a sua situação. É mais fácil você ver uma pessoa deitada e você vai embora, como fez o sacerdote, o levita, e não é comigo o seu problema. Mas talvez Deus esteja te colocando aqui neste lugar para dizer para você, sim, você precisa começar a carregar pessoas. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, fizeram um rapel. Baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo, por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estava pensando, disse-lhes, por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer,
levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico. Eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Quantos podem glorificar? Quantos podem dar um aplauso a Jesus? Porque você vai ver coisas que você nunca tinha visto antes. Eu quero começar com algumas perguntas para você nesta noite. Primeira pergunta é, você quer ser carregado ou você quer andar? Quero te fazer algumas perguntas reflexivas hoje, para você responder para você mesmo. O que você quer, de que forma você quer viver nesses dias? Sendo carregado por alguém ou você quer andar? É uma decisão que nós precisamos. Você quer viver carregado ou quer viver andando? Nós precisamos tomar uma decisão nessa noite, porque vai começar um segundo semestre. E eu quero te perguntar, você quer ser carregado ou você quer andar? E mediante a sua resposta para você mesmo e para o Espírito Santo vai liberar recursos nessa noite para que você possa viver a sua fé. Se você quer andar, a primeira coisa que eu vou te dar alguns princípios para aqueles que querem andar. Ao invés de ficar sendo carregado, você quer inverter. Eu quero andar. Eu quero começar a carregar. Ao invés de ser o que está na maca, você vai ser um daqueles 4 que estão começando a carregar pessoas. Como você quer viver agora? Talvez você viveu sendo carregado até hoje. Mas o Espírito Santo te desafia você a sair dessa maca imediatamente, tomar o lugar de um dos 4 ali e começar a carregar pessoas para os planos que Deus tem para a vida delas. Tome uma decisão nessa noite. Você vai viver sendo carregado ou vai carregar pessoas? Qual é a sua decisão? Se você quer andar, eu quero falar com você sobre algumas coisas. A primeira delas, para você andar, entenda que fé não é expectativas. Fé são passos que damos em direção aos milagres. A primeira coisa que Jesus viu ali foi a fé daqueles homens. Se você quer andar, é preciso fazer como Pedro, desça do barco e vai se aventurar nas águas. Fé não é uma expectativa, fé são passos. E esses homens aqui, eles estavam dando passos. Eles tiraram o telhado, eles superaram os limites, as dificuldades e colocaram aquele paralítico bem na frente de Jesus. Então, se você, e diz a palavra, vendo a fé que eles tinham. Se você quer andar nesse segundo semestre, saia da situação de ser carregado e comece a dar passos de fé. Comece a ter atitudes que vão mudar as circunstâncias. Fé são atitudes que geram milagres, mudando a realidade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fé são atitudes que geram milagres, mudando a nossa realidade. Então, eu quero perguntar para você hoje, você quer andar? Então é necessário dar passos de fé. Fazer coisas, tomar iniciativas, superar obstáculos, vencer resistências, enfrentar impossibilidades e dificuldades da vida. Sabe por que tem pessoas que estão constantemente sendo carregadas? Porque não estão dispostas a reagir e dar passos para sair do comodismo da vida. Eu não sou bom de contar piada, mas tem uma. Eu acho que foi até minha mãe que me contou muitos anos atrás. De um cara que era muito preguiçoso. E ele já estava morrendo.
pessoal já estava levando ele para o sepultamento, meio morto, meio vivo. E aí, no caminho do sepultamento, resolveram dar uma comida para ele. Uma banana. É aqui uma banana. Ele perguntou, é com casca ou sem casca? Ele falou, com casca, então segue o enterro. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a tomar atitudes para mudar a nossa realidade. Nós queremos ser dependentes. Nós queremos ser carregados. Entende? Então, o primeiro passo é, fé não é uma expectativa. Fé são passos que damos em direção ao milagre. Eu quero dizer para você nessa coisa, se você quer viver de modo digno, se você quer crescer em tudo nesse segundo semestre, nós vamos virar esse jogo, mas você vai ter que aprender, sabe, a deixar de ser carregado, a se levantar e começar a andar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, a cumprir os propósitos e planos que Deus tem para a sua vida. Parar de ficar reclamando que ninguém está te ajudando, que ninguém está te dando uma força, e você entender aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Aquele homem, ele recebeu uma palavra de Jesus que o curou. E eu peço que você preste atenção nessa palavra. A palavra foi muito simples. Jesus olhou para ele e falou assim, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Você quer ser curado? Se você quer ser curado, então busque perdão para as áreas que te paralisam. Eu preciso que você olhe para dentro de você e fale, nesse primeiro semestre, eu fiquei paralisado em várias áreas. Na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha produção intelectual, eu não cresci na minha escola, eu tive dificuldades na igreja, eu fiquei paralisado esse tempo todo. Quando Jesus viu aquele homem paralisado, liberou uma palavra de cura para ele e falou, os seus pecados estão perdoados. Isso tem tocado profundamente o meu coração. Nós vamos fazer uma ministração daqui a pouco sobre esse tema. Mas Hebreus capítulo 12 também fala sobre isso, que os pecados podem nos paralisar. Podem nos amarrar, podem nos prender. Eu gostaria muito de te dar uma palavra mais motivadora agora e dizer, sai andando de qualquer jeito. Mas você não pode sair andando de qualquer jeito, senão você vai cair paralisado de novo. É necessário olhar aquilo. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida, a proposta para nós. Então a primeira coisa é a seguinte, tem uma versão, a NVT, vou ler nela aqui, diz o seguinte, portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso. Pensa comigo aqui um pouquinho, naquele paralítico sendo carregado. Aqui na igreja tem um endocrinologista, eu estava falando essa palavra de manhã e eu até brinquei. Talvez ele não tenha passado lá na clínica do endócrino aqui, o Cristiano. Se ele não passou lá no endócrino, talvez ele estava um pouquinho pesado para ser carregado. Tinha 4 pessoas precisando carregar ele, eu acho que ele tinha um sobrepeso. Acho que ele tinha um sobrepeso. Mas, queridos, eu quero dizer para você o seguinte. Você está pesado? Jesus diz, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Às vezes a gente está paralisado de peso na nossa vida. Talvez nós estejamos paralisados do sobrepeso mesmo, emocional, intelectual, um monte de problema na nossa cabeça, um monte de crises que se instalaram e nos deixaram
pessoas pesadas. Às vezes, você está paralisado por causa dos pesos. E a Bíblia fala, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Talvez você não está paralítico, mas está vagaroso. Esse primeiro semestre você não rendeu nada. Não cresceu nada. Não venceu nenhum obstáculo, não venceu nenhum limite. Se esse é o seu caso, avalie um pouquinho comigo. Senhor, talvez o Senhor está dizendo para mim o que o Senhor falou para aquele paralítico. Seus pecados estão perdoados. Peso que nos torna vagaroso. E ele fala do pecado que nos atrapalha. Aquele homem foi curado na sua raiz daquilo que estava atrapalhando a vida dele. O que é que está te atrapalhando? Eu quero que você faça uma lista para trazer para a nossa vigília. Destaque coisas que estão te atrapalhando. Porque você vai correr. Você vai parar de ser carregado. Você vai parar de ser pesado. Você vai avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. E ele então, diz aqui o texto, que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Comece a lidar hoje com aquilo que está atrapalhando sua vida. Aquilo que está atrapalhando seu casamento. Aquilo que está atrapalhando o seu crescimento emocional. Aquilo que está atrapalhando a sua vida financeira. Aquilo que está atrapalhando a sua empresa. Aquilo que está atrapalhando, sabe, você avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Liste o que está te atrapalhando e apresente-se diante de Jesus Cristo. Sabe, queridos, aquele homem, ele recebeu uma palavra muito simples. Os seus pecados estão perdoados. E como é importante nós recebermos esse bálsamo. E daqui a pouco nós vamos fazer uma ceia. E você vai ver que na ceia Jesus pega o cálice. E ele fala, este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Para quê, igreja? Para perdão de pecados. Mateus capítulo 26. Deixa eu pegar esse texto aqui, só para você avaliar comigo um pouquinho. Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo, peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graça e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Deixa eu falar com você nesta noite. Você veio a este lugar porque o Senhor quer destravar sua vida. Mas Ele não está aqui nessa noite para te condenar, para te acusar, para te deixar para baixo. Ele está aqui nessa noite para dizer o seguinte, eu estou perdoando você, eu estou curando você, eu estou liberando a sua vida de todas as coisas que estavam te paralisando. Quando as pessoas paralíticas encontravam com Jesus, Jesus não as condenava, Jesus as ajudava para que elas se levantassem, para que elas se erguessem, para que elas fossem curadas. E eu quero te dizer nesta noite, o Espírito Santo está aqui para isso, para te perdoar. Põe a mão sobre teu coração agora, por favor. Fecha os teus olhos, é com você agora que o Espírito Santo está falando. Deixa ele, começa a receber o perdão de Jesus nesta hora. Talvez o que te trava seja o orgulho, a arrogância, a soberba. Eu vou falar aqui de alguns pecados, mas eu sei que nesta hora Jesus está te liberando. Jesus está te perdoando. Talvez você não perdoou pessoas, talvez você falou mal de pessoas, e você praticou coisas que travou a sua vida. Talvez a prostituição, a pornografia. Sabe, talvez você tenha feito coisas, mesmo dentro da sua família, talvez uma linguagem não adequada, talvez comportamento não muito bom. Mas essas coisas têm gerado consequências e têm te atrapalhado. E você, às vezes, não vê mal nessas questões. E por você não ver mal nessas questões, você nem sabe que Jesus está querendo te perdoar delas.
Então nessa noite começa a receber perdão por as coisas que o Espírito Santo está falando com você agora, que está te atrapalhando, que está te deixando pesado. Por que é que você está sendo carregado? Eu não quero acusar aquele paralítico, mas quando Jesus o viu, e eu creio que Jesus estava sendo totalmente verdadeiro ali, o problema dele estar sendo ali carregado é porque ele estava cheio de pecado. Jesus não brincaria com uma retórica daquela. Não brincaria com a retórica daquela. Jesus ama as pessoas. Jesus jamais expõe uma pessoa, a não ser que vá curar ela. E Jesus está olhando para você nessa noite. E Ele está dizendo, não tenha medo. O que é que está te atrapalhando? O que é que está te deixando pesado? O que é que está enrolando sua vida? O que é que está roubando a sua capacidade? É tempo de você ser perdoado nessa hora. É tempo de você receber esse perdão do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós ofendemos o nosso próximo e nós não levamos isso em consideração e gera uma paralisia na nossa vida. Sabe qual é o problema dessa geração? Falta de arrependimento. E a falta de arrependimento tem travado a vida de muitas pessoas. Porque todos os dias nós pecamos. E sabe quantas vezes nós deveríamos pedir perdão? 70 vezes. Todas as vezes que nós pecássemos, nós deveríamos pedir perdão ao Senhor Jesus. Então, no primeiro homem, ele culpava as pessoas. Nesse segundo homem, ele precisou de lidar com a realidade que o deixava paralisado. Era ele mesmo. Eram os pecados dele. Para de culpar as pessoas pelos seus pecados. Para de arrumar desculpa pelos seus erros. Reconheça os seus caminhos. Reconheça as suas dificuldades. Seja humilde, como aquele leproso que chegou diante de Jesus e falou, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu poderia ser aqui um pregador motivacional, um coach, e dizer para você, se esforça, vai para frente, você vai levantar dessa marca, você vai andar, Jesus está falando com você, mas eu quero dizer para você que o segundo semestre não vai mudar nada se você não for perdoado daquilo que está te atrapalhando. Se você não lidar com a raiz daquilo que está travando a sua vida. Os olhos de Jesus estão sobre esse lugar nessa noite. E eu peço a você, deixa Ele olhar o que é que está atrapalhando você. Está atrapalhando sua família. Está atrapalhando a sua personalidade, o seu jeito de ser, o seu comportamento, o seu caráter. O que é que está te atrapalhando? Deixa Ele perdoar você nessa noite. Deixa os olhos de Jesus te ver. A soberba, a arrogância, o orgulho, a altivez. Você acha que é melhor do que as outras pessoas, que sabe mais do que outras pessoas, que é independente. Deixa os olhos de Jesus curar você hoje. Ele sabe como sarar as suas paralisias. Ele tem a palavra exata para você. E ele falou para aquele paralítico, os seus pecados estão perdoados. Por favor, mais uma vez, põe a mão sobre o seu coração. Eu não posso convencer você dos seus pecados. Mas o Espírito Santo, esse que quer te perdoar, está te mostrando agora. O que é que está te atrapalhando. Não precisa me contar. Não precisa falar para outras pessoas, mas vai diante do seu Deus e fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas transgressões. Perdoa as minhas iniquidades. Amém? Tenho mais duas perguntas para fazer para você. Vou terminar com a ceia. Então, a primeira pergunta é: você quer ser carregado ou você quer andar? Se você quer andar, comece a tomar atitudes de fé. E talvez não exista uma atitude de fé tão poderosa quanto a atitude do arrependimento. Amém? Segundo,
receba perdão de Jesus. Exponha o seu coração diante dele e fala: Senhor, me libera desse trem. Eu preciso ser curado. O que cura é o perdão. Você está perdoado dos seus pecados. Sua pergunta é: você quer ser carregado ou você quer andar? Eu vou concluir aqui daqui a pouquinho. Eu quero voltar ao primeiro paralítico. Lá em João, capítulo de número 5. Aquele homem curado que pegou a maca. Versículo de número 9. Versículo de 8, Jesus fala para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca, começou a andar. Quantos querem começar a andar? Eu vou começar a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue a sua maca. Eu faço a pergunta de novo. Você quer ser carregado ou você quer carregar? Responde comigo, fala assim: mas ele respondeu: o homem que me curou. Põe a mão sobre teu coração, fala assim: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Amém. Esse que te cura nessa noite está falando para você: não volte a deitar na sua vida. Ele mandou você carregar e não ser carregado. Pega a sua maca, pega a vida de outras pessoas e começa a andar, desenvolvendo os sonhos e os projetos que Deus tem para você. Não deixa a religiosidade te voltar a ser um dependente. Uma pessoa que vive sendo carregada por outras pessoas. Eu quero dizer, se você foi carregado até chegar a essa igreja, hoje muda essa história. Porque Jesus está dizendo, está te dando a ordem, comece a carregar. Se você está sendo carregado há 38 anos, hoje muda essa história. Jesus está dizendo para você, começa a carregar. Esse homem me mandou a andar. Olha comigo como é que é interessante, aqui vai uma advertência. Quem foi esse homem que disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido do meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Onde é que ele estava? No templo. Agora que você está curado, o que ele fala? O que Jesus fala para ele? Não volte para que algo pior não lhe... Irmãos, essa palavra eu tenho falado em nome de Jesus para você. Porque Ele quer te perdoar nessa noite. Ele quer te sarar nessa noite. Sabe, você não foi feito para ser carregado. Quando você chegou a esse lugar, Jesus te curou. Jesus te deu uma palavra. E você não vai voltar, você não vai deixar a religiosidade, sabe, voltar você a ser um dependente, um cara que só anda na maca, resmungando, reclamando da vida, sabe, sem desenvolver os sonhos e projetos que Deus tem para você. Deus tem coisas melhores para você, por isso é hora de você crescer em tudo, de você frutificar em boas obras. Você não vai voltar para trás, você não vai piorar, porque Deus agora tem um projeto para a sua vida. Você vai ser um daqueles 4 que vai carregar pessoas, que vai colocar aqui diante de Jesus. Por isso a minha pergunta e última é: aonde você está levando as pessoas com suas atitudes? Aonde você está levando pessoas com seu testemunho? O livro de Hebreus fala de uma grande nuvem de testemunhos. Hebreus 11, eu li aqui Hebreus 12, de pessoas que tinham vencido, se levantaram, não cederam, não retrocederam. E eu quero dizer para você, esse segundo semestre, você não vai retroceder, você vai deixar de ser um carregado, um de maca, e você vai começar a carregar, e vai começar a avançar nos projetos que Deus tem para você. Porque Jesus te curou, porque Jesus te levantou, porque Ele transformou a sua história de vida. Mas eu preciso ser muito honesto com você nessa noite. Não deixa a religiosidade
travar sua vida, reclamar de pessoas, virar crente reclamão, crente crítico, crente que vive em pecado porque fala mal da igreja, sabe? Crente que fala ninguém me ajuda, e isso e aquilo, com a vida travada aqui, sendo um peso para ser carregado aqui. Cada dia tem que ter uma pregação melhor, porque senão você não vem no culto. Vamos parar de ser carregado, gente. Nós somos curados, nós somos um povo liberto. Sabe, às vezes, não me deu atenção. Passou por mim, não me cumprimentou, não fez isso, não fez aquilo. Passou meu aniversário, nem me chamou. Vamos parar de ser carregado. Você é curado. Você é liberto por Jesus Cristo. Então não permita que nenhuma raiz de amargura te trave. Sabe, nenhum problema de relacionamento te angustie, complique a sua vida. Não permite que nenhum pecado te leve a passar anos. Esse cara aqui foi 38 anos. E Jesus falou, se você voltar a pecar, coisa pior vai te acontecer. Irmão, por que não tem crente crescendo na igreja? Porque não está sendo perdoado. E por que não está sendo perdoado? Porque não está indo diante daquele que perdoa. Indo diante daquele que cura. E fala assim, os seus pecados estão perdoados, meu irmão. Como Jesus chegou para aquela mulher adúltera, vá e não peques mais. Eu te pergunto, você quer carregar ou você quer ser carregado? Normalmente os carregados estão em pecados. Estão cheios de pesos. Estão cheios de coisas atrapalhando a vida dessas pessoas. Esses dois aqui, esses dois casos, eram pecado. Irmãos, o Espírito Santo nessa noite está perdoando pessoas aqui hoje. E Ele está destravando sua vida. Você não veio aqui hoje para ser condenado, você veio aqui hoje para ser perdoado. Jesus nunca condenou uma pessoa, Joel, nunca. O Filho do Homem veio para salvar, veio para perdoar. E eu falo para você nessa noite, Ele vai te colocar para você carregar os pecadores até colocar bem diante de Jesus, aonde você foi curado, aonde você foi transformado. E é por isso que nesse segundo semestre, você vai ser um carregador de almas. Você vai ser um daqueles que através das suas atitudes, do seu comportamento, leva pessoas para estarem diante de Jesus. Porque Ele sabe que Ele mudou sua história, que Ele transformou sua vida. Nesse segundo semestre, saia da sua maca e nunca mais volte para ela. Nunca mais volte para ela. Amém? Saia dos braços das pessoas que estão sendo sua bengala. Irmão, ora para mim. Irmão, me ajuda. Aí depois vai para pornografia, vai para mentira, vai para o engano. Irmão, tem misericórdia de mim. Ora por mim. Mas nessa noite o Senhor Jesus está dizendo, querido, para de culpar seu irmão e vem para mim que eu sou aquele que te perdoa. Vem para mim que eu sou aquele que te cura. Vem para mim que eu sou aquele que te liberta das paralisias da sua vida. Por isso eu quero desafiar você nesse segundo semestre. Você não vai ser carregado. Você vai andar. Você vai carregar pessoas até essa casa para colocar diante de Jesus Cristo com o seu testemunho. O dia dos amigos, você vai trazer muitos amigos até este lugar. Porque Jesus curou você, Jesus libertou você, Jesus mudou a sua história de vida. Jesus te capacitou para andar uma carreira que Ele propõe a você nesse segundo semestre. Avance, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Quando a mulher traz bilhetinho, você tem que parar e olhar. Amém.
Glória a Deus. Quantas pessoas você vai carregar nesse segundo semestre? Eu já fiz a oração pelo seu perdão. Eu creio que você está perdoado em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Nós não vamos repetir essa oração. Eu creio que você foi sincero. Você falou: Senhor, me perdoa. Agora eu quero carregar pessoas até a presença de Jesus Cristo. Carregue pessoas essa semana para a casa de crescimento. Carregue pessoas essa semana, se você tem tempo, para o culto de quinta-feira às 3 horas da tarde aqui. Carregue pessoas, sabe, para o próximo culto de domingo, porque Deus vai falar poderosamente com você nesse lugar. Mas carregue pessoas através da jornada bíblica. Sabe, carregue pessoas através de ler a palavra de Deus para elas. Carregue pessoas orando por elas, ministrando a palavra de Deus no coração delas. Sabe, carregue pessoas mandando mensagem, dando uma palavra para elas, falando: Jesus vai mudar a sua história de vida. Jesus vai transformar a sua realidade, como transformou a minha. Eu era um carregado, hoje eu sou um carregador. Amém. Eu andava de maca, hoje eu estou andando de anjo. Eu estou voando, eu estou correndo, eu estou avançando nos projetos que Deus tem para a minha vida e para a minha família. Amém. Jogue essa maca, nunca mais volte a deitar nela, porque Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Nós vamos fazer 2 orações. Primeiro, para essas pessoas que estão talvez conosco. Tem alguém conosco hoje pela primeira vez? Faz assim, deixa eu ver. Graças a... que legal, joia. Sejam muito bem-vindos. Tem mais gente pela primeira vez. Que legal. Nós queremos orar por vocês. Vai ter um segundo semestre maravilhoso. Quem te trouxe, vem com vocês aqui até a frente. Nós vamos ter esse momento de oração pelas pessoas que estão conosco pela primeira vez. Vamos recebê-los com carinho, com um aplauso. Vocês são muito bem-vindos. Glória a Deus. Que alegria. Como é que é teu nome, querido? Fábio. Meu é Milton, é teu nome? Roberta. Ô, Roberta, tem uma xará sua aqui, Roberta. Teu nome, guerreiro? Roberto. Seja muito bem-vindo. Essa moça chama Kiane, né? Tem boas intenções com ela? É filha, minha filha, essa daí. Então, gente, olha, vocês estão chegando a uma família. Amém? Uma família de amor, uma família de perdão, uma família de um realmente não condenando o outro, mas um ajudando o outro. Esse é o chamado de Deus para a vida de cada um aqui. Amém? Sejam muito bem-vindos à Viva Igreja Cristã. Nós queremos, acima de tudo, fazer uma oração para que vocês possam, aqueles que ainda não conhecem, conhecer Jesus. Amém? E fala: Senhor, eu quero ser curado. Amém? Senhor, eu quero ser perdoado. Amém? Senhor, eu quero receber desse seu amor no seu coração. Senhor, eu quero que o Senhor me toque. Amém? Eu vou fazer uma oração e vocês gentilmente podem repetir. É uma oração falando para Jesus isso: eu quero o Senhor na minha vida. Amém? Põe a mão no coração de vocês. Repitam por gentileza. Fala: Deus de amor, muito obrigado por ter enviado Jesus para me salvar. Nesta noite, eu reconheço, sou um pecador e preciso de Jesus. Eu quero ser perdoado. Eu quero o amor dele. Por isso te peço, Jesus, entra agora no meu coração. Muda minha história de vida. Faz novas todas as coisas. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Escreva o meu nome no seu livro, o livro dos vencedores, daqueles que terão a vida eterna. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Amém. Antes nisso que vocês estão falando, fizeram essa oração agora, fala assim: Jesus, é isso que eu quero. Amém? E Deus abençoe. Nós vamos também ter um compromisso de orar por vocês durante uma semana. Tá joia? Aí vocês vão ali com a Manu, com os pastores, até aquela sala, anotar o pedido de oração, tá ok? E a gente vai abençoar muito vocês. Vai lá, Kiane, pode ir lá. Pode ir até aquela sala ali. Deus abençoe. Dê mais um aplauso para eles, queridos, que estão conosco.
Glória a Deus. Segura na mão da pessoa que está próxima a você. Eu preciso fazer mais uma oração aqui antes de nós concluirmos o nosso culto. Jesus é muito bom. Jesus, Ele veio. Alguém me traz o elemento da ceia, por gentileza. Tem aqui um elemento da ceia. Todos pegaram? Desculpe então. Se você ainda não recebeu... obrigado. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus. Hoje é aniversário da pastora Davina. Vem cá, pastora Davina. Dá um aplauso. E ela entende muito dessa vida de Jesus, né? Vem cá, pastora Davina. Depois a gente canta parabéns para você. Mas eu quero que a pastora Davina ore por vocês agora e por nós. Sabe, eu não sei quantos aqui nesta noite, presta bastante atenção. Volta comigo, Mateus capítulo de número 26, quem está lá me ajudando. Mateus capítulo 26 diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Gente, isso é tão sério, né, Davina? É muito importante isso, não é não? E é interessante que Jesus, Ele providenciou o remédio para que nós sejamos curados. Ele providenciou a solução para que você não seja mais um paralítico. Que você possa ter vida. Que você possa se levantar. Que você possa viver. E nesta ceia que nós vamos fazer agora, eu vou pedir a Davina para orar por isso. Essa ceia vai ser um remédio de perdão de Deus hoje aqui. Amém? Perdão em famílias. Eu não sei se você está magoado ou chateado comigo, porque hoje larguei o pau aqui, né? Domingo passado também. Mas está na hora de você me perdoar. Eu não sei se você está chateado com alguém da sua família, com seu cônjuge, com seu irmão. Mas hoje eu sei que tem um banquete aqui nessa casa. E esse banquete chama perdão de Jesus. E é de graça. Foi pago o preço para que você possa ser perdoado e perdoar as pessoas. Amém? Quantos querem participar desse banquete? Levanta o seu copinho enquanto a pastora ora por você. Amém, Jesus. A ceia é linda mesmo, né? A ceia é um ato magnânimo de Jesus, né? Para nós. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Jesus, pelo teu perdão. Jesus, aquela ceia, Senhor, o Senhor sabia tudo o que ia acontecer. O Senhor sabia aqueles que o trairiam, aqueles que o negariam, Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor compartilhou do seu corpo, do seu sangue, Senhor, com cada um. Que nós possamos nos sentir como aqueles homens naquela mesa, sentado naquela mesa, Jesus. Que nós possamos agora, cada um de nós, sentirmos perdoados a ponto de estarmos sentados ao lado de Jesus. Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta.
Muito obrigada, Senhor, por Tu ser, Senhor, a tua destra fiel sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá força. O Senhor dá força ao cansado, dá o vigor àquele a quem não tem energia. Muito obrigada porque o Senhor nos conduz, Senhor, e vai nos buscar, Senhor, mesmo quando nos afastamos de Ti. Senhor, muito obrigada. Que esta ceia, nesta noite, que nós nos sintamos assim, perdoados pelo Senhor, fazendo parte do melhor de Jesus, do seu corpo e do seu sangue. Deus, nós te agradecemos por esta noite, na autoridade do nome grandioso, do nome magnânimo, do nome sobre todo nome que é Jesus Cristo. Tome a sua ceia, meu irmão. Tome a sua ceia como se você estivesse ao lado de Jesus, compartilhando dele, na autoridade do nome soberano de Jesus. Você está feliz por isso, querido? Eu estou feliz por estar numa família aonde eu posso compartilhar do corpo do Senhor e ser perdoado. Aleluia. Vamos celebrar juntos. Fala para a pessoa aí, olha, meu irmão, recebe perdão hoje, recebe cura. Compartilhe com as pessoas da sua família, da sua casa de crescimento. Amém? Nós vamos adorar o Senhor aqui e o Senhor vai continuar ministrando nesse momento da ceia. Sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Não mais espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi. Eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada.
Agora, queridos, dá a mão para a pessoa que está próxima a você. Se você puder, se você já tiver tomado a sua ceia, dá a mão. Se você puder voltar para cá, casa de crescimento aí do pastor Wilson, se puder virar para cá, todo mundo, se puder. Se tiver jeito, ajeita aí, segura aí na mão de todo mundo. Obrigado. Irmãos, o Espírito Santo está nesse lugar. E hoje, você está recebendo um dos mais preciosos amor, uma das mais preciosas demonstrações do amor de Jesus. Ele está lembrando a você que você é um perdoado, que você não é um paralítico, você é um perdoado. A minha esposa está me sugerindo uma música aqui, mas eu vou cantar essa de novo. É verdade. Mas vamos cantar essa mesmo? Pode ser? Você me perdoa? Tem que perdoar, nós estamos aqui em perdão. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Era esse o cara do tanque. Mas tem uma pedra, ele pegou pra mim apedrejar. Olha pra cá. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, Mas mesmo assim me amou. mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Mas Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se Glória a Deus. entregou. Agora, peraí só um instantinho. Terminou aí, pastor Wilson? A turma só não participou desse momento, mas eu quero que todos participem. Segure nas mãos e olha para cá, todos agora. Segura aí nas mãos. Nós vamos terminar em unidade. Todos olhando para cá. E deixa eu falar com vocês algo muito importante. Todos cearam? Terminou a ceia aí, pastor? Todo mundo ceou? Todo mundo feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém. Então, na vigília, nós vamos ter um momento marcante na história dessa igreja. Eu não perderia por nada essa vigília de sexta-feira agora. E você vai trazer os seus pedidos de oração. Você vai vir com a sua família. Você vai trazer as áreas que você quer crescer nesse segundo semestre. O que eu estava vindo para cá e o Espírito Santo falou comigo? Ele vai derramar algo importante na igreja chamado Espírito de súplica. Lembra quando eu falei daquele leproso que falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E Deus vai derramar nessa noite, na vigília, o espírito de súplica. Irmãos, eu não sei quantos de nós estão paralisados em áreas há muito tempo, mas o Espírito Santo quer nos destravar. Seu casamento, sua família, os seus negócios, sua empresa. O Espírito Santo quer fazer algo especial na sua vida. Amém? Por isso eu quero, de mão dadas aqui, falar para o Senhor: este segundo semestre, nós queremos de fato deixar de ser carregados. Nós vamos carregar. Nós vamos carregar pessoas para a igreja. Nós vamos andar no Espírito Santo de Deus. Nós vamos viver no Espírito Santo de Deus. Amém? Levanta suas mãos.
Vamos só cantar o refrão, Jean, dessa canção. Isso. É esse. Quem é esse? E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Ele não te condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. Ele te trouxe vida. O cordeiro que por mim se entregou. É o que você recebeu na E ceia. os meus pecados levou. Ele levou seus e pecados. quem é esse? Adore a Ele. Que era sem pecado e não me condenou. Você é livre, não tem paralisias na sua vida. No lugar da morte e vida, Ele se ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados. Quem é esse? E quem é esse? Te adoramos. E era sem pecado. Obrigado, não Senhor, me por essa condenou. noite de cura e de libertação. No lugar da Obrigado morte porque o Senhor está vida, quebrando paralisias, ofertou. desatando famílias nessa noite. O cordeiro que Senhor, tirando pessoas entregou. que estavam sendo carregadas Os meus e hoje serão carregadores, pecados. serão pescadores de homens. Oh Espírito Santo, libera essa graça especial sobre teus filhos e filhas nessa noite. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. E os meus pecados levou. Solte a mão do seu irmão, termine com um aplauso, agradecendo a Jesus por essa noite que Ele levou, libertou você, curou para uma jornada viva. Deus te abençoe. Te aguardo na sexta-feira, 21 horas nesse lugar. O Espírito Santo marcou esse encontro com você. Deus te abençoe.